Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Você já ouviu falar em soft skills? Bom, basicamente é um conjunto de competências e habilidades emocionais, como resiliência, criatividade e empatia, que as empresas cada vez mais buscam nos candidatos ao emprego. O que não significa que as competências técnicas, as chamadas hard skills, perderam importância. Para entendermos bem as diferenças dessas habilidades, sua importância e como as desenvolver, hoje a gente vai conversar com Cristiano Amaral, que é coordenador acadêmico do SPM Life Lab, um conjunto de disciplinas optativas da SPM para o desenvolvimento de soft skills. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Cristiano. Imagina, muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui. Ótimo, então vamos começar essa conversa. Você vai contar, primeiramente, antes de mais nada, o que são as soft skills? Soft skills são aquelas competências que a gente tem que não são técnicas, são competências socioemocionais, por exemplo. Então, uma que é da moda é falar resiliência, né? Que é o quanto você consegue sofrer pressão sem desistir, né? É um termo físico, né? Do quanto o material consegue ser comprimido sem deformar, por exemplo. E aí trouxeram esse termo para o mundo corporativo também, que é o quanto você consegue apanhar antes de você pedir para sair, né? Uhum. Então, as soft skills são essas competências que a gente tem que tem a ver não com habilidade técnica. Ou seja, o que isso significa? As soft skills, elas são as mesmas para o cara de marketing, para o cara de engenharia, para o cara de administração, para o jornalista, para o empreendedor, para o jogador de futebol, para quem quer que seja, porque elas são competências que são humanas, certo? Socioemocionais. Elas não têm a ver com o conhecimento técnico que você precisa ter para construir uma ponte, com o conhecimento técnico que você precisa ter para lançar uma campanha de um produto novo, para desenvolver um produto novo, ou com uma competência técnica para fazer o balanço patrimonial da empresa. Entende? Elas são competências completamente apartadas do lado técnico da sua profissão. Uhum. Elas são competências humanas mesmo. E, aliás, elas acompanham a gente, as soft skills acompanham a gente não só no mercado de trabalho, mas na nossa vida também. Então, agora, por exemplo, nesse caldeirão de emoções que a gente vem vivendo aí nos últimos tempos, as soft skills estão lá com a gente. O quanto que a gente consegue, de fato, discutir com as pessoas sem explodir, sem ficar nervoso, ou de fato apresentar argumentos, sem ter que apelar para baixaria. Isso é tudo soft skill, porque não tem coisa técnica ali. É você tentando argumentar, apresentar uma ideia, fazer um pensamento crítico. Então essas coisas são soft skills. Faz parte da vida, ao longo dela toda, né? Faz parte da vida toda, exatamente. Desde que a gente é criancinha, você pensar lá, quando a gente é criancinha a gente não lembra disso, mas quando a gente é pai, que a gente é chamado na escola porque o nosso filho mordeu um amiguinho. Sim. Ali, certo, é soft skills que ele não tem, certo? Ele ficou chateado e ele foi lá e mordeu. E não conseguiu lidar com aquilo, né? Ele não lidou com a frustração, certo? Uhum. E aí ele foi lá e mordeu. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo essas coisas. Então, soft skills estão com a gente desde o começo e vão com a gente até o fim. A gente vai estar sempre desenvolvendo soft skills, né? A gente nunca chega no 100% daquela competência desenvolvida. A gente vai estar sempre melhorando naquela soft skill. Se aperfeiçoando nelas, né? E, Cristiano, qual que é a diferença das soft para as chamadas hard skills? As hard skills são essas que são competências técnicas, né? Então, deixa eu falar da área de marketing, né? Que é a minha área lá, que eu dou aula na SPM e tal. Então, uma coisa é a gente conhecer composto de comunicação, conhecer como formular um preço, conhecer quais são os diferentes tipos de canal de distribuição que existe, o que é branding, como é a gestão de marcas, a arquitetura de marcas, etc. Isso é técnico. Certo? Então, para eu sentar lá na cadeira de um gerente de marketing, tem conhecimentos técnicos que eu preciso ter, que não necessariamente são relativos à minha área específica. Então, por exemplo, se eu sou de marketing, também tem conhecimento técnico que eu preciso ter, de finanças, para conseguir fazer a minha função direito, certo? E as soft skills são essas que não são técnicas. Eu acho que talvez a maior diferença que existe aqui entre as duas é na forma da gente desenvolver esse tipo de coisa, na forma da gente aprender isso. Então, se você pensar, a educação de forma tradicional, ela é sempre concentrada nas hard skills. Então, quando a gente está lá aprendendo história, aprendendo matemática, física, essas coisas, a gente está aprendendo conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico, como é que você aprende? Cara, você lê, alguns memorizam, outros, de fato, se preocupam em entender aquilo e, de fato, aprender.
está aparecendo ali, mas de uma certa forma o nosso papel é muito mais passivo, certo? Eu sento ali, sei lá, o professor está lá na frente fazendo, ele explica como é que funciona, eu faço um monte de exercício e beleza, vou praticando, no final eu aprendi como aplicar, sei lá, a fórmula de Bhaskara. No caso das soft skills, é difícil isso, né? Porque como é que você ensina resiliência para as pessoas? Como é que você ensina criatividade para as pessoas? E pior, né? Como é que você avalia se a pessoa evoluiu naquilo ou não evoluiu naquilo? É difícil mensurar soft skills. Ao passo que mensurar uma hard skills é mais fácil, certo? Eu faço uma prova, quanto ele absorveu daquilo ali e beleza. Então eu acho que essa é a grande, sei lá, é a parte mais difícil aqui entre hard skills e soft skills. É a gente, de fato, entender como ensinar uma coisa e ensinar outra. E eu acho que também como a gente aprende uma coisa e como a gente aprende outra. Porque também se a gente tentar aprender soft skills da mesma maneira que a gente aprende hard skills, provavelmente não vai funcionar. Porque são coisas muito diferentes, que funcionam de um jeito diferente na nossa cabeça. Acho que a gente já foi começando a falar um pouquinho dessa pergunta que vai vir, que é se a gente nasce com essas competências ou a gente consegue desenvolver. Acho que a gente já está indo um pouco nesse papo, né? Eu acho que a gente vai sempre desenvolvendo isso. Tem vários estudiosos, né, de competências e soft skills tal, que eles falam o seguinte: quanto antes a gente começar a discutir soft skills na nossa vida, melhor é. A gente se torna ciente de que essa coisa existe, e aí a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a observar que essas coisas estão acontecendo, e isso vai fazendo com que a gente vá evoluindo. Agora, a evolução nas soft skills, elas passam obrigatoriamente por uma coisa de autoconhecimento. Eu acho que aqui é a principal diferença. Então, quando eu falei que é importante a gente conhecer a diferença entre aprender hard skills e aprender soft skills, é isso. Porque o aprender soft skills exige que você esteja disposto a parar e refletir. A refletir sobre você. Você pode descobrir coisas sobre você que você não gosta. Exato. Certo? Que você não gosta. Mas você tem que ir atrás disso, você tem que tentar resolver o problema. Quando a gente começa a discutir soft skills, assim, existem diversas teorias. Vamos pegar, sei lá, inteligência emocional. Cara, tem gente que estuda inteligência emocional. Tem muita coisa publicada, pesquisada, etc., sobre inteligência emocional. Agora, eu só ler sobre as coisas que existem sobre inteligência emocional não me torna um cara emocionalmente inteligente. Aquilo lá precisa me provocar uma reflexão, certo? Eu preciso ler aquilo e falar, putz, mas será que eu faço isso? Como será que eu lido com esse tipo de coisa quando essas coisas acontecem comigo? Como é que as outras pessoas reagem a essas coisas quando acontecem com eles? O que eu observo? Como é que eu vejo lá? Será que eu reajo igual aquela pessoa? Puta, o jeito que aquela pessoa reagiu foi muito ruim. Será que eu faço igual aquilo lá? Certo? Tem que ter uma reflexão. Não é só pegar, puta, x ao quadrado igual a 4, então beleza, x igual a 2. Não é isso, cara. Entende? Então, acho que tem um papel nosso de protagonismo aqui nesse aprendizado, que aí sim a gente vai evoluindo ao longo da vida toda. Então, acho que assim, a gente nasce já com isso. Acho que talvez a gente nasça com um pouco, talvez, né, pessoas diferentes com doses diferentes, mas certamente isso é algo que é aperfeiçoado ao longo da vida. E esse aperfeiçoamento ao longo da vida, ele é importante para tudo, na verdade, né? Ele é importante, de novo, na nossa vida profissional, porque ele vai abrindo portas para a gente dentro do trabalho, dentro do mundo do trabalho, mas também na nossa vida pessoal. E eu acho que um exemplo importante aqui, um exemplo legal da gente pensar, pensa a quantidade de soft skills que está envolvido em você manter um relacionamento com um namorado, namorada. Sim. Né? A quantidade de vezes que tem que parar, refletir, cara, será que eu fiz besteira? Será que é isso mesmo? Puta, acho que eu tenho que pedir desculpa. Cara, pedir desculpa, admitir que errou, não é um negócio simples de fazer, né? Exige maturidade, exige, de novo, autoconhecimento. Entende? Então não é só no mundo do trabalho. Na nossa vida, as soft skills vão fazer diferença. E isso é muito interessante pensando nessa coisa de quem está começando uma carreira, né? Porque você está levando tudo isso para esse momento que é tão crucial, né? Qual que é a importância que você acha que existe nas soft skills para quem está começando a carreira? Olha, para quem está começando a carreira, eu acho que é importantíssimo. Não só para quem está começando, né? Para quem já está no meio da carreira, até para quem está terminando a carreira também é importante. Mas é que eu acho que quem está começando a carreira ainda não dá o devido valor as soft skills. Quando a gente tem 17, 18 anos, a gente acha que tudo vai sempre funcionar a nosso favor, né? Que tudo vai dar certo e tal. E as coisas não são bem assim, né? Então, eu acho que quando a gente está começando a carreira, tem uma coisa que eu já ouvi vários alunos falando, eles me perguntam, mas o que eu ponho no currículo? Né? Eu nunca fiz nada, nunca trabalhei nada, como é que os caras vão me avaliar na hora da entrevista? Como é que eles vão avaliar as coisas? Então, o que eles estão avaliando é soft skills. É isso que eles estão avaliando. Então, por exemplo, desde a forma que você elabora o seu currículo,
se está bem escrito, se mostrou preocupação, né? O jeito que você diagramou, se você teve preocupação em deixar a coisa bonitinha, se não tem erro de português. Isso é soft skills, cara. Essa preocupação, o carinho que você tem com a coisa ali. Depois, quando você vai na entrevista, quanto você se preparou para aquela entrevista, o nível de curiosidade que você teve, quanto você pesquisou antes, como é que você se comportou na entrevista, se você foi bem vestido. É tudo soft skills, entende? Não tem hard skills nisso daqui. É a pessoa sendo ela mesma. Sim, sendo quem ela é, né? Então, eu lembro quando eu era gestor de empresas e eu tinha que entrevistar pessoas ou para estágio ou para cargo inicial, né, de analista e tal. Eu fazia isso para outros cargos também, mas nesses aqui eu sempre me preocupava mais com as perguntas que a pessoa me fazia do que com as respostas que ela me dava. Porque nas perguntas que ela me fazia, eu conseguia conhecer mais sobre ela do que nas respostas. Porque nas perguntas dela, ela estava me falando tudo isso. Quanto que ela pesquisou, o quanto que ela foi atrás, como é que ela pensa. Ela trouxe só pergunta pronta de casa ou ela elaborou pergunta enquanto eu estava falando? Como que ela junta uma coisa com a outra? Como que ela junta o que eu falei com o que ela pesquisou antes? Como que ela articula isso? Entende? Tem um monte de soft skills aqui. Se a pessoa fala bem, se a pessoa se comunica bem, se a pessoa... na hora ali da entrevista, se você coloca ela contra a parede, se ela se sai bem daquilo lá, entende? Tudo isso é soft skills. Dinâmica de grupo, que é uma outra coisa que o pessoal faz bastante, né? Para estágio, para trainee, etc. Cara, dinâmica de grupo, a única coisa sendo avaliada ali é soft skills. Não existe mais nada sendo avaliado na dinâmica de grupo. É só soft skills. Porque na dinâmica de grupo, não tem o conhecimento técnico ali importa muito pouco. Sei lá, vamos imaginar que tem um estudo de caso lá que os grupos têm que resolver. Cara, os recrutadores, eles não estão se importando com a resposta que você dá para o caso. É possível que não tenha uma resposta certa, porque não é isso que importa. É o como o grupo chega ao resultado que importa. Então, se o grupo trabalhou bem junto, se todo mundo conseguiu se ouvir, né, tal da escutativa, né, se você estava disposto a ouvir o que os outros tinham para dizer, a forma como você construiu os seus argumentos, se você respeitou os outros, etc. As relações, né? As relações. É só soft skills, cara. Não tem mais nada sendo avaliado ali. Eu lembro que até quando eu participava de processos de trainee ou de estágio que tinha dinâmica de grupo, eu falava, como é que esses caras conseguem? Estão me vendo, tem mais 40 pessoas junto comigo, como é que eles estão me avaliando? Então, porque basta ficar observando que você descobre, né? Você não precisa conversar com a pessoa para saber se ela está conseguindo lidar com a situação do grupo, trabalhando com pessoas que ela não conhece, que ela nunca viu antes, pessoas que têm personalidades completamente diferentes. Pensa o quanto isso é, na verdade, representativo do mundo do trabalho, né? Porque a gente está sempre mudando de equipe, está trabalhando com pessoas diferentes o tempo todo. Isso é soft skills. Então, acho que no começo de carreira, soft skills são tão importantes quanto no final, mas talvez elas sejam menos levadas a sério pelos profissionais, entendeu? Sim. Talvez porque eles não conheçam direito o conceito. Conforme você vai subindo na carreira, conforme você vai ganhando tempo de mercado, você vai entendendo a importância das soft skills. E você já falou um pouquinho, Cristiano, sobre quais são as mais demandadas pelo mercado de trabalho, né? Até nessa coisa das entrevistas que você comentou. Mas tem alguma outra que você lembre, assim, que tem uma demanda maior pelo mercado de trabalho? Assim, existem alguns relatórios diferentes que saem sobre as principais competências requeridas pelo mercado. Eu vou falar de dois aqui, que eu acho que talvez, para o nosso caso aqui, sejam os dois mais interessantes de discutir. O LinkedIn, e aí vamos pensar, o LinkedIn talvez é a empresa que melhor possa falar sobre isso, porque o LinkedIn tem todos os dias milhares de vagas de emprego sendo postadas na rede deles. Todos os dias. Então eles conseguem saber, né, por meio de robôs, lá, inteligência artificial e tal, o que está sendo mais demandado, o que está sendo pedido. Então eles soltam um relatório anual. O último relatório deles falava que as 5 principais competências pedidas pelas empresas eram criatividade, e aqui criatividade eu entenda como capacidade de resolver problemas, certo? Não é a criatividade do publicitário. Assim, cara, o produto nosso está aqui e ele está com uma falha. Como é que a gente resolve os problemas? Então, não tem a ver com propaganda, com design, não. É a criatividade para resolver problemas. Outra, persuasão. De novo, quanto que a pessoa consegue argumentar, consegue colocar, né, coisa com começo, meio e fim, usando lógica para fazer as pessoas chegarem numa conclusão que parece a conclusão mais óbvia sobre aquilo. Outra é adaptabilidade. Eu acho que aqui esse é um legal da gente pensar, porque, cara, é isso, né? Hoje em dia, ainda com esses, né, os squads, as coisas, a forma como as empresas trabalham, você vai estar cada hora num projeto, cada hora num time. Cara, se você não conseguir se adaptar ao que está acontecendo ali, não tem como a coisa fluir. Então, adaptabilidade. Outra é colaboração. De novo, trabalho em equipe, né? E inteligência emocional. Então, essas são as 5. Inteligência emocional, entenda que está aqui resiliência, né? Tá lidar com frustração, tá você não explodir no meio de uma conversa qualquer,
esse tipo de coisa, tá? Então essas são as 5 principais para o LinkedIn. O outro relatório que eu acho que é legal é um relatório que o Fórum Econômico Mundial soltou faz uns 2 anos, com as 15 principais habilidades profissionais para 2025. Ou seja, estamos falando daqui 2 anos e pouco. Então, os alunos da SPM que estão entrando hoje na faculdade, quando eles saírem, essas competências aqui já vão ser realidade, já vão estar sendo exigidas já. Então, eles falam muito aqui em pensamento analítico, aprendizado. Então, estratégias de aprendizado, né? A forma como a gente aprende, entender como a gente aprende, para a gente poder aprender cada vez mais e melhor. Solução de problemas complexos, que é uma outra forma de falar criatividade, certo? Pensamento crítico, se a gente conseguir, né, ouvir o que as pessoas estão falando e falar, cara, mas isso não parece fazer sentido, ou isso acho que sim, faz sentido. Que é uma coisa, parece um negócio meio óbvio, né? Mas quantas vezes a gente não vê um dado qualquer, a gente simplesmente aceita aquele dado sem questionar ele. Sim. Então, pensamento crítico, né, essa capacidade de a gente questionar as coisas. Liderança. Tem uma questão relacionada à tecnologia, então programação, letramento digital, né, entender como é que as coisas do mundo digital funcionam. Tolerância a estresse, resiliência, comunicação, persuasão de novo, negociação. Entende? Então, você vê que eles acabam girando em torno sempre das mesmas temáticas, que são as coisas importantes para as empresas hoje. O profissional, ele não está lá para ser um profissional de marketing. Ele está lá para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. E para isso, tem vários percalços, né, que vão acontecer. Acho que até um ponto legal de falar disso, né? Por exemplo, em marketing, você tem muito engenheiro trabalhando em marketing. Ou seja, a hard skills dele é completamente diferente da hard skills do cara de marketing. Mas então por que ele está no marketing? Por causa das soft skills. Porque ele tem uma capacidade de pensar a situação, de pensar o problema, de pensar o todo, que é diferente do cara do marketing. E isso, por algum motivo, agradou as empresas. Certo? Então, o cara de engenharia está trabalhando no marketing hoje num número cada vez maior. De novo, soft skills. Soft skills é quase que a regra do jogo, né? Antigamente tinha aquela frase de que a gente é contratado por competências técnicas, mas demitido por competências emocionais, né? Isso não é verdade mais, porque hoje a gente é contratado também por competências emocionais, né? A hard skill é o mínimo que você precisa ter para poder entrar no jogo, mas o que vai definir o jogo não é a hard skill. O que vai definir o jogo é a soft skill. A soft skill é o que te permite transitar no mundo, né? De uma forma mais suave, vamos dizer assim. E essas soft skills vão determinar o futuro do trabalho também, né? Como isso vai se configurar. Você acredita nisso? Por que você acha que vai ganhar essa importância toda? Ou que já está ganhando, na verdade, né? Eu não sei se eles vão definir o futuro do trabalho, mas eu acho que elas serão cada vez mais necessárias para o futuro do trabalho. Sim. Hoje, a gente tem muita dúvida do que é o futuro do trabalho. Por exemplo, com essa coisa toda de inteligência artificial, de robôs, etc. Cara, o que vai ser, cara, o trabalho? Ou pensa assim, quando a gente tinha, sei lá, 10 anos de idade, sei lá, a profissão podcaster não existia. Uhum. Quantas profissões não existiam quando a gente estava na escola, mas que hoje a gente exerce? Existem pessoas hoje exercendo funções que não existiam quando a gente estava na escola. E a tendência é que isso só aumente. A gente vai ter um número cada vez maior de profissões aparecendo, que quando a pessoa está na escola, a profissão não existe. Então o que vai fazer isso tudo acontecer? As soft skills. Então quando você está num ambiente de incerteza muito grande, as soft skills, né, a adaptabilidade lá, o pensamento crítico, a criatividade, essas coisas é que vai fazer você conseguir transitar bem, resolver, executar bem a sua função, né, entregar resultado, etc. Pode ser que daqui a um ano você não esteja mais aqui fazendo isso. Você vai estar fazendo outra coisa numa outra empresa. Sim. Então, não necessariamente você vai ter estudado para aquilo, mas daí a importância de a gente saber como a gente aprende, para a gente poder aprender mais e melhor, né, mais rápido, etc. Porque a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer. A única certeza é que as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, né, e mais intensas. E a soft skills é o jeito de a gente se proteger e se preparar, na verdade, para isso tudo. Se preparar para qualquer cenário possível, né? Isso é interessante. Te dá uma liberdade também, né? Te dá mais liberdade. Então, não é que as soft skills vão definir o futuro do trabalho. Na verdade, as soft skills vão te preparar para o futuro de trabalho que vai vir por aí, que a gente não sabe qual é. E, Cristiano, pensando na parte de empreendedorismo, quem pensa em empreender também precisa desenvolver essas soft skills, é importante? Opa, é sim. Empreender não é um negócio fácil. Revistas tipo Você S.A., O Exame, filmes que falam sobre empreendedorismo, eles deixam o negócio com uma cara muito bonita, né? Parece que é um negócio simples, tranquilo de fazer, mas empreender é lidar com frustrações o tempo todo, né? Você vai tentar, vai dar errado, você vai numa reunião com
sei lá, com um investidor e o cara não te escuta, você tenta fazer isso, não dá certo, tenta fazer aquilo, não dá certo. É o tempo todo você tendo que lidar. A inteligência emocional é um negócio fundamental para o empreendedor. Iniciativa, vontade de fazer acontecer, curiosidade, sabe, pensamento, tem um monte de coisa que é importante para o empreendedor. Então, a soft skills não é uma coisa que só aparece para o profissional que trabalha numa empresa estabelecida. O empreendedorismo também demanda soft skills. Aliás, se você pensar até uma profissão solitária, vamos dizer assim, médico. Cara, tem coisa mais soft skills do que médico, cara? Porque o cara tá lidando com uma pessoa ali, certo? Veja o quanto que a gente identifica a diferença de médicos. Quando você vai num médico, ele só te faz perguntas para preencher um papel lá e te fala, beleza, pode ir, versus um médico que de fato parece, não tô nem dizendo que ele se preocupa, mas ele parece se preocupar com você, certo? Cara, o parecer se preocupar com você é soft skills. Já é soft skills. Então não é só no mundo corporativo que isso acontece, certo? Porque, de novo, soft skills está na nossa vida. Então, no empreendedorismo, se o empreendedorismo faz parte da nossa vida, então soft skills está lá também. Vai sempre estar lá. Então, soft skills não é uma coisa que o mercado está pedindo, certo? É uma coisa que a nossa vida está pedindo, é uma coisa que a gente precisa ter para conseguir, de novo, transitar pela vida de uma forma menos sofrida, né? E tem alguma dica de conteúdo para quem está interessado em aprimorar essas habilidades, em conhecer um pouco mais? Se interessar a ler sobre essas coisas, eu acho que os livros, por exemplo, do Harari, são livros legais, principalmente o Homo Deus, né, que fala de inteligência artificial, enfim, fala um pouco de futuro. Aquele 21 lições do Harari também, né, 21 lições para o futuro, ele aborda muito a questão de soft skills, e, inclusive ele fala de educação, ele fala de algumas coisas importantes ali. Tem livros específicos, né? Tem um livro chamado Soft Skills. São 2 livros, na verdade. E eles abordam, sei lá, em cada livro desse deve ter umas 30 soft skills diferentes, que são capítulos curtinhos em que eles falam um pouquinho sobre cada coisa. Aquela revista Harvard Business Review também tem muitos artigos que são publicados sobre soft skills. E, inclusive, existem alguns livros deles específicos de soft skills. Então, por exemplo, empatia. Tem um livro de empatia. O que é esse livro? Eles pegam, deve ter uns 7, 8 artigos que eles publicaram na revista sobre empatia, que eles juntaram e fizeram um livro. Inteligência emocional, mesma coisa. Uns 7, 8 artigos que eles juntam e lançam num livro. Eu acho que conteúdo para quem tem interesse nisso, tem de monte. Só dar essa procurada e seguir as suas dicas aí. É isso, pessoal. Como pudemos aprender, as soft skills são e serão cada vez mais importantes para o mercado de trabalho. É bom ficar de olho e se preparar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Primeira Jornada. E aí, curtiram? Deixe seus comentários nas redes da SPM. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Ana Neves. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral Maremoto, Paula Weinberg. Edição e sonorização, Luan Alencar. Eu agradeço muito a sua companhia e espero te encontrar nos próximos episódios. Até a próxima. Fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.